Pode. Olá, tudo bem com vocês? Sejam super bem-vindos à nossa aula de Páscoa. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse delicioso ovo trufado de chocolate rubi com brigadeiro meio amargo cremoso. Gente, esse chocolate é tendência no mercado hoje em dia, é um chocolate diferente, ele é a quarta variedade de chocolate. Hoje em dia a gente tem no mercado 4 tipos de chocolate. O chocolate ao leite, o chocolate meio amargo, o chocolate branco e o chocolate rubi. O chocolate rubi, gente, ele é um chocolate diferente. Ele tem um pouquinho de acidez, ele tem um gosto trufado e ele é leve, ele é muito suave. Então eu escolhi o brigadeiro meio amargo cremoso para a gente poder harmonizar com o nosso ovo. E nessa aula hoje eu vou explicar para vocês o passo a passo desde o início. Como a gente derrete um chocolate, como a gente tempera um chocolate, como a gente monta a casquinha e a finalização para a gente chegar até onde a gente chegou aqui. Então vamos lá, gente. Vamos falar do chocolate rubi de novo mais um pouquinho. Ele é produzido pela marca Callebaut, que é uma marca suíça, tá? É a única marca que produz esse chocolate. Hoje em dia ele ainda é um chocolate caro, mas eu acredito que mais pra frente ele vá melhorando o preço dele. Então vamos lá, como é que a gente vai derreter o chocolate? O chocolate rubi é um chocolate nobre, ele não existe como chocolate fracionado, tá? Então a gente precisa fazer a temperagem desse chocolate também, que eu vou estar explicando para vocês ao longo dessa aula. Inicialmente vamos fazer o derretimento, que é muito importante, gente. O chocolate ele precisa ser tratado como um rei, então a gente precisa tratar com delicadeza e fazer temperagem, derretimento, a gente precisa ter muito cuidado. Então vamos lá. O meu chocolate rubi, ele está em barra, eu vou derreter ele no micro-ondas e eu estou utilizando aqui uma vasilha de policarbonato, tá? Eu não utilizo vidro, gente. Por quê? Porque o vidro, ele retém o calor e aí a nossa temperatura vai subindo, vai subindo, vai subindo e não para. E o que acontece? A gente precisa, para derreter o chocolate, do termômetro. Eu estou utilizando aqui o termômetro digital espeto. Porque esse chocolate ele precisa atingir a temperatura de 45 a 50 graus, para depois a gente poder fazer a temperagem. Então vamos lá, meu chocolate está em barra, eu vou picar ele um pouquinho. Eu estou trabalhando aqui com 250 gramas de chocolate rubi, tá? Eu vou picar o meu chocolate para ficar mais fácil o derretimento. Vocês podem estar utilizando ele em gotas também, tá? Ele tem das duas maneiras, em barra ou em gotas. Piquei. Vou colocar no meu micro-ondas 30 segundos, temperatura média. Então, coloquei no micro-ondas. Vamos colocar 30 segundinhos. E aí a gente vai tirar ele do micro-ondas e vai dar uma mexida nele para depois voltar a colocar ele novamente. Só mais um pouquinho. Esse chocolate, gente, ele é uma delícia. Dizem que ele tem propriedades antioxidantes também. Então, vamos tirar. Vamos mexer. Por que é importante a gente mexer? Às vezes a gente tira ele do micro-ondas e parece que ele não derreteu. Por isso é importante mexer, porque o micro-ondas ele derrete de dentro para fora. Então a gente precisa mexer com a colher para ele ir soltando. Vou colocar mais 30 segundos no micro-ondas. 30 segundinhos. Esse ovo, gente, ele é muito versátil, a gente pode estar utilizando também outros recheios, fazendo outras decorações, a gente pode fazer de colher, isso fica a critério de vocês, mas é muito legal trabalhar com esse chocolate também. Então vamos deixar no micro-ondas mais um pouquinho. Outra coisa importante, na composição do chocolate rubi, ele tem ácido cítrico. Dizem que é para tirar a acidez do chocolate. É um chocolate muito diferente, gente, de tudo que vocês já provaram. Agora,
Vou mexer mais um pouquinho. Mexi. Aqui. Vou colocar mais 30 segundos no micro-ondas. É paciência, gente. Aí derretendo aos pouquinhos, tá? Pra não queimar o nosso chocolate. Porque se a gente queimar o nosso chocolate, não tem volta. Chocolate queimado e chocolate perdido. Então a gente vai trabalhando aos pouquinhos. Mais um pouquinho. Tirei meu chocolate. E vou mexer. Quase todo derretido. É importante ele tá totalmente fluido, sem pedacinhos sólidos. E aí a gente já vai colocar o nosso termômetro para ver se a gente chegou à temperatura ideal. Lembrando que precisamos chegar à temperatura de 45 a 50 graus. Mexi. Vou colocar o meu termômetro. Liguei o meu termômetro e vou colocar ele no chocolate. Vamos ver se ele atingiu a temperatura. Se ele não atingiu a temperatura, vou colocar mais um pouquinho no micro-ondas. Então, vamos lá. Trabalhar com chocolate, gente, é muito legal e vocês vão perder o medo de temperar chocolate, porque não é um bicho de 7 cabeças, viu? 36,1. Vou voltar ele mais um pouquinho no micro-ondas. Vamos colocar ele aí no micro-ondas mais uns 20 segundinhos, tá? Então vamos lá. Mais 20 segundinhos no nosso micro-ondas. Lembrando que o meu micro-ondas está em temperatura média. Isso depende do micro-ondas de vocês, então vocês têm que ir acompanhando. Só mais um pouquinho. Vamos lá. Vamos mexer e ver a temperatura que a gente chegou. 28, 31. Meu chocolate, gente, chegando à temperatura dos 45 a 50 graus, o que que a gente precisa fazer? Eu vou fazer a temperagem do meu chocolate. Aqui a gente vai trabalhar com a temperagem de inversão, tá? É uma temperagem simples e que é um método fácil e rápido. O que que é a temperagem, gente? No nosso chocolate, ele tem manteiga de cacau. Essa manteiga de cacau, quando eu faço o derretimento do meu chocolate, elas se soltam. Então eu preciso fazer o resfriamento do meu chocolate, que no caso do chocolate Rubi, eu preciso resfriar ele de 28 a 29 graus, para esses cristais se unirem novamente. Depois que eles se unirem novamente, aí eu vou ter a temperagem do meu chocolate. Ele vai ter brilho, ele não vai derreter na minha mão, ele vai soltar fácil da nossa forminha, tá? E o melhor, ele vai derreter na nossa boca, tá? 45. Chegamos à temperatura. Ok. Agora eu vou precisar para fazer a temperagem do chocolate, eu vou pegar uma forma de alumínio e vou encher com água fria, tá? A minha água, ela não precisa estar geladíssima, ela pode estar gelada, água de torneira normal. Então vou colocar a minha bacia com cuidado dentro dessa água. E uma coisa muito importante, gente, a água é o pior inimigo do chocolate. Então, caiu água no nosso chocolate, dá tudo errado, tá? Então, vamos mexer um pouquinho para fazer a movimentação, porque a temperagem, gente, nada é que fazer o derretimento de 45 a 50 graus e depois fazer uma queda brusca da temperatura do nosso chocolate. Tá? A gente precisa chegar à temperatura de 28 a 29 graus. Então, vou mexer. Vou dar uma dica legal para vocês aqui.
Se por um acaso cair água no chocolate de vocês, não tá perdido. Vocês podem pegar uma colherzinha de café, tá? Ou de chá e colocar um pouquinho de óleo de coco e mexer, que aí vocês vão ter o chocolate de novo normal para poder trabalhar. Mas é importante ter cuidado. Vamos ver aqui. Vou colocar o meu termômetro de novo. Vou segurar e vou mexer. E depois que eu chegar na temperatura do meu chocolate, eu vou colocar ele na forminha. Eu vou estar trabalhando aqui com a forminha BWD de 3 partes, tá? Com o silicone, mas vocês podem estar trabalhando com a outra também. Deixa eu mostrar pra vocês a minha forminha. Ó, ela tem 3 partes. Tem essa parte, tem o silicone e tem a outra parte. E aí quando chegar na temperagem eu vou ensinar vocês como que a gente coloca o nosso chocolate aqui dentro. Então vou lá, vou mexendo para os nossos cristais ficarem estáveis e se unirem novamente e a gente ter uma temperagem perfeita. É muito fácil, gente. Vocês vão perder o medo e fazer lindos ovos de Páscoa. Porque a Páscoa é uma época para nós confeiteiros muito lucrativa, né? Então, e a gente tem diversas maneiras de trabalhar com chocolate, a gente tem diversos recheios, diversos tipos de chocolate. Ainda tá em 35,4. Não cheguei ainda. Vou mexendo. E essa cor, gente, do chocolate rubi, ela é natural. Ela é a cor do cacau mesmo. Ela não tem corante, ela não tem aditivo. Ele é naturalmente rosa. E uma coisa legal é que esse chocolate ele é muito sensível ao calor. Então, quando a gente trabalha com ele depois para fazer guardar o nosso chocolate pronto, é importante a gente deixar em um lugar sem sol, um lugar arejado, porque para ele não perder essa cor, essa tonalidade dele. Vou mexer. Esse chocolate foi criado em 2017. Aqui. Com cuidado. Aí vocês podem ir colocando, gente, o termômetro em outros cantos do chocolate, tá? Para a gente ter uma ideia de precisão. 31,0. Tá quase chegando. Quase, quase, quase. Mexe para fazer a agitação desse chocolate. Para a gente ter uma cristalização perfeita. Gente, chocolate. Trabalhar com chocolate é uma delícia, né? O cheiro, o aroma desse chocolate é muito gostoso. Tô quase chegando à minha temperatura. Aí vocês tem que ter um paninho para na hora que tirar a nossa bacia a gente limpar com cuidado para tirar a água, para não cair água depois na nossa forminha, tá? Mexo. Pode ir jogando o chocolate em cima do termômetro para vocês terem uma precisão melhor da temperatura. Só mais um pouquinho. Vocês podem ver que o chocolate, ele vai mudando a textura dele. Conforme ele vai resfriando, a temperatura, ele vai mudando de consistência. Então ele estava bem líquido, agora ele já vai dando uma engrossada, tá? Chegamos à temperatura de 28 graus, tá?
Vou tirar meu termômetro. Vou tirar a minha bacia com cuidado e vou limpar para não cair água no meu chocolate dentro da forminha. Aqui. Obrigada. Então tá aqui. Bom, gente, então vamos lá. Vou trabalhar agora, meu chocolate já tá temperado, tá pronto para ser colocado dentro da forminha. Vou abrir a minha forminha, tirei a primeira parte, tirei o silicone. Essa forminha, gente, de 3 partes, ela tem uma partezinha que até onde vocês podem colocar o chocolate. Então fica super fácil de trabalhar com ela. Eu, gente, gosto de passar um papel toalha dentro da forminha, pra quê? Pra tirar gordura, pra tirar qualquer resquício de sujeira, pra gente ter um chocolate brilhante. Então a gente limpa bem dentro dela, tá? Limpo. Outra coisa super importante que eu esqueci de falar com vocês. Quando a gente trabalha com chocolate, gente, é importante a gente ter uma luva, tá? Por quê? Trabalhar com chocolate para não tirar o brilho dele, tá? Por questão de higiene. Então vou lá, apoiei, eu estou utilizando um refratário para apoiar a minha forminha. Vou mexer o meu chocolate que já está temperado, ok? E vou colocar ele dentro da minha forminha, até a marquinha. Fácil, rápido, qualquer um pode fazer. Coloquei dentro da minha forminha. Eu vou tirar ele do refratário e vou bater, porque ele tem bolinhas de ar. Tá? Depois que a gente faz a temperagem, ele fica com bolinhas de ar. Então a gente bate para tirar essas bolinhas e fazer o fechamento dele, para ele não ficar com rachaduras ou com bolhas na casquinha dele. Bate. Bate bem, sem medo. Bati. Vou pegar o meu silicone, vou colocar com cuidado, dar uma apertadinha, tá? Nas laterais. Vou pegar a terceira parte, pressionar, virar a minha forminha, vou apoiar aqui na minha mesa e agora, gente, vou fazer assim para preencher toda a lateral do meu chocolate. Com cuidado, para não ficar nenhuma partezinha sem cobrir com o chocolate. Então, fechei. E agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou colocar na minha geladeira, tá? A geladeira tem que estar numa potência média alta. E vou colocar esse chocolate para resfriar de 15 a 20 minutos. Quando a gente desenformar esse chocolate, essa casquinha precisa estar opaca. O nosso plástico precisa estar opaco para o ovo poder soltar daqui, tá? Então agora isso aqui vai para a geladeira durante 15, 20 minutos. Eu vou marcar aqui no meu cronômetro, tá? E ele vai para a geladeira de 15 a 20 minutos. Agora, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai trabalhar com o nosso brigadeiro cremoso. Lembrando, gente, que a gente pode trabalhar com diversos recheios, tá? Vocês podem trabalhar com prestígio, cremoso, com nozes. Eu aqui vou trabalhar com brigadeiro e vou estar ensinando para vocês a fazer esse recheio cremoso. Então eu vou pegar o meu fogãozinho, vou colocar aqui no centro, para vocês terem uma melhor visibilidade. Aqui. Vou pegar minha espátula azul. E o que eu vou utilizar para fazer esse meu brigadeiro, gente? Para eu fazer esse meu brigadeiro, eu vou utilizar 395 gramas de leite condensado, uma lata de leite condensado. Vocês podem utilizar o leite condensado em lata ou em caixinha. Vou estar utilizando 100 ml de creme de leite, pode ser creme de leite fresco ou creme de leite HT, tá? E vou utilizar 100 gramas de chocolate meio amargo. Vocês podem estar utilizando
ou ao leite também, sem problema nenhum. Tá? Mas eu acho que o meio amargo harmoniza melhor com o chocolate rubi. Então, vou colocar o meu leite condensado na panela. Eu tô utilizando, gente, uma panela com fundo grosso. Tá? Coloquei meu leite condensado. Tudo bem. Vou colocar o meu creme de leite. Creme de leite. E vou mexer, para essa mistura ficar bem homogênea. Então, mexi antes de ligar o fogo, tá, gente? Eu mexo para misturar bem. Priscila, por que você não usa manteiga? Porque tem muita gente que usa manteiga. Eu não uso manteiga porque o creme de leite já tem gordura. Então, eu não vejo a necessidade de colocar manteiga aqui no nosso brigadeiro. Depois que misturei tudo, tá super homogêneo, eu vou colocar o chocolate. Eu não preciso derreter esse chocolate antes, por quê? Porque com o calor da panela, ele já vai derreter. Então, eu vou ligar o meu fogo em temperatura média, tá? E vou mexer sem parar. Vou mexer com cuidado. E aí depois eu vou mostrar pra vocês o ponto que fica esse brigadeiro, pra gente poder fazer o recheio do nosso ovo. Gente, que legal ter vocês aqui hoje comigo, tá? Dividindo, a gente trocando experiências. Espero que vocês aprendam um pouquinho, que eu possa ensinar vocês e passar um pouquinho do meu conhecimento. Tá? Mexe, vamos derreter esse chocolate. A gente tem que fazer o ponto de brigadeiro cremoso, tá? Lembrando que, se passar um pouquinho... Ai, Priscila, meu brigadeiro passou. E agora ficou duro para rechear. Nada tá perdido, gente. Se o brigadeiro tiver muito duro, outra dica, hein? Pulo do gato. Vocês vão pegar uma colherzinha de sopa com creme de leite e colocar nesse brigadeiro de vocês e mexer, que ele vai voltar a ficar cremoso novamente. Essa aula tá cheia de dicas, hein, gente? Então é importante ter um caderninho, uma canetinha e ir anotando tudo isso, porque é importante. Eu também tenho meu caderninho e eu vou assistindo um monte de coisas e vou anotando também. Que aí a gente vai tirando dúvidas. Meu chocolate já começou a derreter. E a minha casquinha tá dentro da geladeira. Então, vou mexendo. Com delicadeza. Mexo, mexo, mexo. Gente, esse brigadeiro, esse ponto de brigadeiro cremoso, vocês podem estar utilizando também para rechear bolo, para rechear trufa, para rechear bombom, tá? Ele é super versátil. A gente só não consegue fazer enrolar como brigadeiro, mas usar como recheio, vocês podem estar utilizando para rechear outras coisas. Eu vou dar outra dica para vocês aqui, tá, gente? Se vocês quiserem ter uma durabilidade muito maior do brigadeiro de vocês, porque às vezes, eu não sei se vocês já viram, o nosso brigadeiro, às vezes, ele cristaliza, ele forma aqueles cristalzinhos de açúcar. Se vocês quiserem uma durabilidade muito maior, outra dica, vocês vão colocar 10 gramas de glucose de milho, tá? Porque a glucose de milho vai dar estabilização no brigadeiro, tá? E aí ele vai aguentar mais tempo e não vai criar aqueles cristalzinhos de açúcar que cria no brigadeiro. Então, vamos lá. Se eu fosse você, eu ficava ligadinho, porque ainda tem muita dica. Então, mexo
Meu chocolate já derreteu. Já derreteu e agora eu vou mexendo. Brigadeiro, gente, é paciência. Mexo, mexo. Sem parar para não queimar. E vou mexendo. Esse ovo aqui também a gente poderia estar fazendo de outra maneira. Eu aqui fiz ele trufado. Vocês poderiam estar fazendo ele também de colher, que é uma opção. Ou de corte. Hoje em dia existe tanto tipo de ovo, gente. É uma variedade tão grande no mercado. Mexo. Outra coisa legal, gente, pra falar pra vocês. Quando a gente trabalha com chocolate, é legal a gente trabalhar num ambiente frio, né? Então, às vezes vocês podem perguntar assim, poxa, Priscila, mas a minha casa é muito quente. Então, é legal vocês esperarem para trabalhar mais à noite com o chocolate. Por quê? Se vocês trabalharem com chocolate nobre, que precisa da temperagem, eu acho legal vocês trabalharem mais na parte da noite. Tá? O chocolate fracionado não, porque o chocolate fracionado tem mais gordura e ele solidifica sem precisar da temperagem. Então, trabalhar mais à noite, que está mais fresquinho, dependendo da cidade onde vocês estão. Tá? Ele já começou a ferver, tá? Ele vai mudando a textura deles, vocês vão sentindo isso. E vou mexendo. Tem que ter muque, gente. Para mexer brigadeiro tem que ter muque. Mexo. O meu fogo, gente, ele tá em temperatura média, tá? Mas aí vocês vão controlando no fogão da casa de vocês, tá? Se vocês não sentirem firmeza e não conseguirem ficar mexendo, coloca em temperatura baixa mesmo. E ele vai demorar um pouquinho mais de tempo, mas ele vai chegar no ponto da mesma maneira. Então vamos lá. Tá vendo que ele já começa a grudar lá no fundo? Então a gente mexe bem no fundo, mexe na lateral, limpa a lateral da nossa panela para não queimar. O brigadeiro queimado, gente, é horrível. Meu Deus do céu. E vou mexendo. A gente vai ficar mexendo, gente, aqui durante o quê? Uns 15, 20 minutinhos, tá? Por aí. Eu vou diminuir um pouquinho o meu fogo. Aqui. Vou mexendo mais rápido, porque ele já tá começando a pegar no fundo, então eu vou mexendo. Assim que terminar, eu vou tirar, vou apoiar ele aqui na minha bancada. Vou pedir para vocês um apoiador para eu colocar aqui na minha mesa, para não queimar a nossa bancada. Isso aí, gente. Tatá já pegou aqui meu apoiador. Gente, tô chegando no ponto, tá?
tá? Ele já começou a soltar do fundo da panela, ó, soltou do fundo da minha panela. Esse é o ponto do brigadeiro cremoso, ó, passei a minha colher, ficou o caminho do meu brigadeiro, tá vendo? Ele já tá borbulhando e ele solta completamente da panela, ó, tá? Vou desligar o meu fogo, vou tirar ele daqui, vou mexer mais um pouquinho para ele não queimar. Então, tirei ele daqui, vou apoiar, minha panela ainda tá quente, então vamos mexer mais um pouquinho. Deixa eu colocar meu fogãozinho aqui. Opa. Aqui. Gente, esse recheio que eu tô utilizando, dá pra vocês usarem em 2 bandas de 500 gramas, tá? Então, vamos lá. Pronto, cheguei ao ponto, tá? Esse é o ponto do meu brigadeiro. Tá consistente, tá cremoso, ele fica muito cremoso, tá? Fica com esse tom e ele cai assim, ó. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse meu brigadeiro em uma vasilha. Tá? Coloquei em uma vasilha. E agora, gente, esse meu brigadeiro, eu vou cobrir ele com papel filme e vou cobrir com papel filme em cima do brigadeiro. Pra quê? Pra ele não criar aquela película, aquela camadinha de açúcar. Então, eu vou cobrir. Vou cobrir bem em cima dele. Cobrir o meu brigadeiro. E vou deixar, gente, se vocês tiverem tempo, é legal vocês deixarem esse brigadeiro descansando 24 horas fora da geladeira, tá? Se for uma coisa que vocês estão correndo e, Priscila, eu tenho que rechear logo meu ovo, coloca na geladeira, tá? Sem problema nenhum. Mas eu aconselho deixar ele descansando 24 horas fora da geladeira. Eu tenho meu brigadeiro pronto para mostrar para vocês o ponto de como ele ficou. Pronto, ó, tá fechadinho dessa maneira, a película tá em cima, eu não tenho problema de criar cristalização nele. Aqui. E eu vou mostrar pra vocês agora como que ele ficou, qual é a textura do nosso brigadeiro pronto. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Enquanto isso, gente, a nossa casquinha tá na geladeira. Ainda não deu o tempo dela. E eu vou mostrar pra vocês o ponto do nosso recheio. Ó. Esse aqui é o ponto do nosso brigadeiro cremoso. Ó, o meu brigadeiro descansou 24 horas, tá? Fora da geladeira, e tirei a película e ele fica assim, com essa consistência, tá? Gente, vocês podem estar trabalhando com brigadeiro, assim como eu falei, pode estar fazendo um brigadeiro de nozes, um brigadeiro de Nutella, um beijinho, uma cocada cremosa. Isso fica a critério de vocês, tá? Isso aqui é rechear, é uma coisa super versátil, para ele ficar dessa maneira aqui. Tá? Gente, agora eu vou tirar o meu ovo da geladeira, vou pedir para tirar o meu ovo da geladeira, para ver a consistência dele, para ver como que ele tá, se ele já tá legal pra gente desenformar. Porque é importante o que, gente? Eu vou explicar pra vocês. Quando a gente desenforma o nosso ovo, ele tem que ter essa consistência embaixo, sabe? Ele fica brilhante, ele tem uma consistência brilhante. Ele faz snap. O que é snap? O snap é quando a gente quebra o nosso chocolate e ele faz uma crocância.
Ele faz, então, quando eu quebrar, finalizar e quebrar a casquinha do chocolate pra vocês verem, vocês vão ver que ele faz um barulhinho. Ele faz crack. Então, isso é muito legal. Então, é importante a gente fazer uma temperagem correta pra gente poder trabalhar com o nosso chocolate. Então, vamos lá ver como é que tá o nosso ovo. Ó, ele já tá com a casca opaca. Vamos ver se ele vai soltar. Então, eu venho aqui. Vou tirar essas rebarbas, vou pegar uma tesourinha, tá? Importante a gente ter uma tesourinha pra gente cortar as rebarbas do nosso chocolate. Vamos ver aqui se ele já chegou no ponto. Não fiquem preocupados, tá, gente? Se não chegou, a gente volta pra geladeira mais um pouquinho. Tiro aqui. Olha a sujeirada que faz. Com cuidado. Tá? Tirei a película com cuidado, tá, gente? A gente tira com cuidado pra não quebrar. O restinho de chocolate a gente coloca de novo na nossa vasilha. Pra gente não ter desperdício. E vamos ver. Ó, ele não tá soltando ainda. Então ele não tá no ponto correto, ele precisa ficar mais um tempinho na geladeira. Não coloco o silicone, volto ele assim e volto pra geladeira, tá? Aí depois, gente, que a gente fizer o recheio, o nosso recheio, rechear a nossa casquinha, o que que é importante? Depois que a gente rechear, a gente vai cobrir esse chocolate. Aí vocês podem estar me perguntando assim, Priscila, mas o meu chocolate já esfriou, né? Ele já tá frio. O que que eu vou fazer? Eu preciso temperar ele de novo? Não, vocês não vão temperar ele de novo. Vocês vão colocar de novo um pouquinho no micro-ondas, né? Vai fazer o derretimento de novo, mas ele não vai perder essa temperagem. Ele vai continuar com a temperagem. Então, essa parte é muito importante, tá, gente? Eu vou pedir pra Tá tirar o meu ovo da geladeira, tá? Porque, gente, se ele ficar muito tempo na geladeira também, ele pode começar a suar. E aí ele vai começar a suar e o que que pode acontecer? Ele vai ficar esbranquiçado, ele não vai ter brilho, vai ficar um ovo feio, um ovo opaco. Então a gente tem que estar toda hora olhando na geladeira para ver como que o nosso ovo vai ficar, tá? Eu tô trabalhando com chocolate rubi, gente, mas vocês podem estar trabalhando com outros tipos de chocolate. Tá? O chocolate ao leite, o chocolate amargo, o chocolate branco. Lembrando que, se vocês forem trabalhar com chocolate nobre, cada chocolate tem a sua temperagem, tá? O chocolate para resfriamento, tocou o meu cronômetro. Então, a gente tem os para resfriamento, o chocolate branco tem um tipo de resfriamento, o chocolate ao leite tem outro tipo de resfriamento. Cada chocolate tem um tipo de resfriamento. A minha forma tá opaca, tá? Então, aí eu vou ajeitando aqui, só dou uma pressionadinha aqui e ele soltou, tá? Soltou perfeitamente. Gente, o que que a gente vai fazer agora? Isso aqui fica aqui, vou pedir o meu apoio, que tá aqui. Vou colocar ele aqui na forminha. Eu vou mostrar pra vocês, importante a gente estar de luva, tá, gente? Pra não mexer no chocolate sem luva. Vou mostrar pra vocês como que esse chocolate ficou brilhante. Olha essa casquinha, tá? Então, vou colocar ele aqui, vou pegar uma tesourinha e vou cortar essas rebarbinhas pra ele ficar perfeito, tá? Perfeito na hora de rechear. Então, cortei, vou ajeitar aqui. Vou pedir para tratar um paninho depois só para eu limpar a bancada, para ficar limpinho. Ajeitei. Vocês podem estar utilizando um estilete também, tá, gente? Então, vou ajeitar aqui. Vamos limpar essa parte do meu ovo. Ok? E vou apoiar ele aqui novamente. Deixo ele reservado. Essa aqui a gente tira. Deixa eu só limpar aqui a nossa bancada pra gente poder continuar.
Então, estão gostando das dicas? Aqui. Tá. Gente, o que a gente vai fazer agora, tá? Vou derreter novamente o meu chocolate, tá? Para agora fazer o recheamento do chocolate. Vou tirar minha tesourinha também. Vou colocar esse chocolate 30 segundinhos, tá? Esse restinho de chocolate rubi que ficou, que é o chocolate que a gente vai fazer o acabamento do nosso ovo trufado, tá? Que ele vai ficar assim. Então, abro o micro-ondas, 30 segundinhos para fazer o derretimento dele novamente. Lembrando, gente, que ele entrou no micro-ondas de novo, ele não vai perder a temperagem dele, tá? Não precisa de termômetro, a gente só vai derreter para ele agora dar uma resfriada e na hora que eu colocar o meu recheio, ele não derreter o meu ovo, tá? Então, tá ali no micro-ondas. Nossa casquinha saiu perfeita. Gente, se a casquinha de vocês não saírem, se der algum problema, não tem problema nenhum. Quebra de novo o chocolate, faz o derretimento novamente, chega a 45, 50 graus, faz a inversão novamente, ok? E usa ele novamente, o chocolate não tá perdido. Pode acontecer, quando a gente começa, é assim mesmo. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, a gente precisa tentar. Então ele derreteu novamente, tá totalmente sólido, tá vendo? Não preciso temperar ele novamente. Vou fechar aqui, deixa eu só limpar a minha mão. Pra gente poder fazer a nossa casquinha. Então vamos lá. Vou pegar outra colherzinha aqui. Para rechear esse ovo, gente, eu vou utilizar aqui 150 gramas do meu brigadeiro cremoso, tá? Na casquinha de 350. Eu apoiei a minha casquinha para não ficar segurando ela embaixo por causa do calor, tá? Porque a gente pode passar calor e a nossa casquinha pode derreter. Então, vou pegar meu brigadeiro com uma colherzinha, tá vendo? Jogo lá dentro. Meu brigadeiro já tá frio, viu, gente? Ele descansou. Nada de jogar brigadeiro quente lá dentro. Aí, o que eu vou fazer? Com a ajuda de uma colher, eu vou espalhar esse brigadeiro. Eu vou apertar ele bem no fundo. Tá, gente? Importante a gente apertar, gente, para tirar qualquer bolha de ar, qualquer ar que tenha no nosso ovo. Por quê? Se a gente tiver ar ao fechar ele, ele vai ter uma durabilidade menor e ele pode criar umidade e vai dar fungo, tá? Então a gente aperta bem esse chocolate, com cuidado para não quebrar a nossa casquinha. Então coloquei, vamos colocar mais brigadeiro, para ele ficar bem brigadeirudo. Quem não gosta de brigadeiro, né, gente? E quem não gosta de receber um ovo recheado dessa maneira? Então, recheei. Vou passando. Colocar aqui na lateral. Aí, gente, eu pego um pedacinho de papel toalha pra limpar essas lateraisinhas aqui, pra ele ficar perfeitinho. Limpei. Ok. Aí agora eu venho com o nosso chocolate, vou pegar outra colherzinha para ajudar a gente a espalhar esse chocolate, tá? Pego ele aqui, jogo. Gente, não jogo muito chocolate não, para não ficar uma casquinha muito grossa, tá? Então, coloquei o chocolate aqui e vou espalhar.
com a ajuda da colher. Com cuidado. Eu vou cobrindo o meu ovo, tá? Deixa bem lisinho, pra ficar bem perfeitinho. Tá? Se faltar chocolate, coloca mais chocolate. Pronto, gente. Ele vai ficar dessa maneira. Tá vendo? Eu fechei o meu ovo. E agora eu vou colocar ele na geladeira 10 minutinhos ou 5 minutinhos para ele cristalizar essa casquinha de cima, que vai cristalizar rápida. E vou tirar para mostrar para vocês, tá? Enquanto isso, eu tenho ainda, sobrou um pouquinho de chocolate, eu vou fazer um bombom para vocês verem na minha forminha de policarbonato, tá? Que no caso é esse bombonzinho de coração que eu tenho aqui. Então, deixa eu colocar essa aqui na geladeira. Gente, esse bombonzinho aqui é muito fácil. E aí, pra gente não perder esse chocolate, eu vou ensinar vocês a fazer esse bombonzinho aqui, tá? Numa forminha de policarbonato, que a gente encontra hoje em confeitarias, em qualquer... É um material muito legal de a gente trabalhar, porque é um material mais resistente. Não que essa forminha que eu usei agora para fazer o ovo não seja. O problema é que ela quebra mais rápido, né? Então a gente pode usar e aí ao manusear, como ela é fininha, ela quebra. E essa forminha de policarbonato, ela tem uma durabilidade muito maior do que a outra forminha. Ela é um pouquinho mais cara, mas vale super a pena. Eu vou pedir aqui a minha forminha de policarbonato. Aqui. Gente, essa é a forminha de policarbonato, tá? Eu tô utilizando de coração, ok? Então eu vou pegar esse restinho de chocolate que eu tenho aqui e vou despejar na minha forminha, tá? Coloquei, porque aí, o que a gente pode fazer? Na hora de fechar o nosso ovo, a gente coloca um bombonzinho dentro. Fica um charme. Fica muito bonito. Quem não gosta? Né? Então, a gente coloca dentro da forminha para utilizar esse chocolate. Gente, é muito fácil trabalhar com essa forminha, tá? Coloco dentro da forminha pra gente fazer uns chocolatinhos de chocolate rubi. Pronto. Vamos fazer uns bombonzinhos. Vou bater pra tirar as bolinhas de ar. Aqui também. Bati. Enquanto isso, eu vou pedir para colocar isso aqui na geladeira e para tirar a nossa casquinha da geladeira. Enquanto isso, a gente limpa aqui. Gente, isso é uma ideia, tá? Vocês podem estar colocando bombom, vocês podem estar fechando sem bombom, isso fica a critério de vocês. E vocês podem fazer de diversas maneiras. A gente tem forminha de coelhinho, forminha de coração. Eu, no caso aqui, utilizei a de coração, tá? Quando a gente quebrar o nosso ovo, gente, é importante que ele esteja crocante, tá? Ele vai ter essa camadinha de recheio. Para ter essa camadinha de recheio aqui, eu utilizei a forma de 350 gramas e 150 gramas do nosso brigadeiro cremoso, tá? Se você quiser rechear mais essa casquinha, não tem problema nenhum. Você pode rechear ela até em cima e cobrir com chocolate, tá? O ovo trufado vocês podem fazer de diversas maneiras. Mas eu recheei agora com um pouquinho só e fechei com chocolate, tá? Aqui. Eu quero mostrar pra vocês, gente, assim,
O meu chocolate, tá vendo que ele já tá cristalizando? Eu queria mostrar pra vocês esse processo de cristalização do nosso chocolate, tá? Tá vendo que o chocolate ele vai mudando de cor e ele já tá temperando. Outra dica que eu queria dar pra vocês é a seguinte. Às vezes vocês estão na casa de vocês e vocês não têm o termômetro para trabalhar, né? O termômetro digital ou qualquer termômetro culinário. O que vocês podem fazer, gente? Pegou o chocolate, tá? Um pouquinho do chocolate, coloca no dedo e coloca no lábio de vocês. Se tiver gelado, é porque ele já está com a temperagem boa. Isso é uma outra técnica para vocês utilizarem caso vocês não tenham um termômetro na casa de vocês, tá? Porque aí para vocês poderem fazer de outras maneiras também, ok? Então, eu venho aqui, meu chocolate saiu. Tá? E aí, gente, ele vai ficar assim, ó, com brilho. Ele tem brilho, ele tem crocância, tá? E quando a gente quebra, lembra que eu falei pra vocês do snap do nosso chocolate? Isso é o snap, gente. Ó, ele quebra, ele tem crocância, tá? Importante ter isso no nosso chocolate, porque senão ele fica aquele chocolate que derrete na nossa mão, ele fica sem crocância. Não é um chocolate legal pra gente vender para o nosso cliente, tá? Eu vou mostrar pra vocês agora como que ficou esse aqui. Eu vou esquentar um pouquinho a minha faca, tá? Só pra gente aquecer e quebrar o nosso chocolate. Só um minutinho, vamos lá. Esquentei a faca. Esse fogão é muito rápido, viu, gente? Isso aqui é um perigo. Pronto. Peguei e vou cortar pra vocês verem. Olha lá, gente. Como ele fica dentro. Vou tirar esse aqui pra vocês verem. Essa faquinha eu vou pedir pra colocar pra mim. Ele fica assim. Fica bonito, fica cremoso, ele fica com uma casquinha bonita, tá? Eu espero, gente, que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Que foi uma aula que eu preparei com muito carinho pra vocês, explicando toda a técnica de derretimento, de temperagem, tá? Pra vocês entenderem, pra vocês aprenderem e a gente trocar experiências aqui. Gente, eu tô abrindo, tá? Agora o meu carrinho do meu curso de ovo de Páscoa, tá? Tô abrindo ele agora, nesse exato momento, tá? Então, nesse curso eu vou estar ensinando pra vocês tudo sobre chocolate, gente. Vocês vão aprender tipos de chocolate, o material que a gente precisa para utilizar no chocolate. Eu vou dar várias dicas, pulos do gato para vocês aprenderem, recheios, vou ensinar a fazer ovo de corte, ovo de colher. Qualquer tipo de chocolate, vocês vão gostar muito desse curso, gente. Ele tá completo, vocês vão adorar, eu tenho certeza disso, tá? Lembrando, gente, que esse curso é pra você. É pra você que já é confeiteiro e quer se aprofundar nas técnicas de chocolate. É pra você que não sabe nada e quer começar do zero, tá bem? Para você ter uma renda extra nessa Páscoa, porque lá tem muita dica, gente, tanto de recheio quanto de preparo. Você vai sair de lá um expert em chocolate, isso eu garanto para vocês, tá? O nosso curso, gente, ele é 100% online, vocês podem assistir, fazer em qualquer lugar, aonde vocês estiverem, aonde vocês quiserem. Ele está dividido em módulos. Então, cada módulo tem uma técnica ó, ensinando tipos de chocolate, outro módulo sobre ferramentas, módulo sobre, enfim, diversos tipos de módulo, tá? Esse curso, gente, ele vai estar custando apenas R$ 249,90. Só R$ 249,90, super barato, tá? Eu vou estar sempre disponível para tirar as dúvidas de vocês, tanto por e-mail quanto por Telegram. Vocês podem estar trocando ideias comigo, trazendo dúvidas. Eu vou estar disponível para ajudar vocês a qualquer momento que vocês precisarem, ok? Tá?
E esse curso, gente, ele vai estar disponível só até domingo, até a meia-noite. Então não perde tempo, vem correndo, tá? Porque ele vai acabar e depois não vai ter mais. Então a gente tem que correr. O link para vocês comprarem o meu curso da Páscoa vai estar aqui embaixo, tá? E aí vocês podem dar uma olhada e comprar. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse curso. Foi feito com muito carinho e até uma próxima.